Planejamento previdenciário é a explicação mais fácil que você já viu. Sabia que hoje em dia existe um serviço chamado planejamento previdenciário que te ajuda a se aposentar de forma mais inteligente, com menos gastos e certas vezes até em menos tempo? Pois é, nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse serviço e como ele pode ajudar você de uma forma estratégica para dar um rumo totalmente diferente para a sua aposentadoria. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Carneiro, eu sou advogado especialista em direito previdenciário, meu escritório também focado em previdenciário, ele se chama Carneiro Machado Advogados. Eu trabalho há mais de 14 anos ajudando segurados e pensionistas do INSS a fazerem valer seus direitos previdenciários e também conquistarem aí o melhor valor de benefício possível. E é por isso que hoje eu vou falar sobre planejamento previdenciário. É um serviço que eu sou fã e eu acredito que realmente ele é um super aliado de você, cliente ou segurado do INSS. Eu vou mostrar nesse vídeo o que é o planejamento previdenciário, para que ele serve, quais são as vantagens, quem pode fazer, quanto tempo demora para ficar pronto e quanto custa. E eu até já vou adiantar isso, tá? É menos do que você imagina, eu te garanto. E eu prometo também explicar de forma bem prática, direto ao ponto, sem utilizar aquele vocabulário rebuscado, muitas vezes aí utilizado por advogados. E aí, se você tiver alguma dúvida, escreve aqui comigo nos comentários. Beleza? Já aproveita para se inscrever no meu canal, porque a partir de hoje eu vou trazer uma série de conteúdos como esse sobre o planejamento de aposentadoria e tudo mais que envolve seus direitos previdenciários. Se você preferir também formato de texto, saiba que eu tenho vários artigos no meu site falando sobre esses temas. Eu vou deixar os links aqui na descrição também para você poder conferir depois de assistir esse vídeo. Então, vamos lá, direto ao ponto, o que é e para que serve o planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário é um serviço prestado por escritórios de advocacia, obviamente especializados em direito previdenciário. Se o escritório não for especializado, provavelmente ele não vai conseguir prestar esse serviço pela complexidade dele. E conforme o próprio nome diz, ele serve para você organizar com antecedência e deixar tudo pronto para o momento que chegar a hora de você requerer a sua aposentadoria. E aí você evita surpresas e dores, né, de cabeça lá no seu futuro. Como você imagina, as burocracias da Previdência elas são enormes, como muitas coisas aqui no Brasil também são burocráticas, né? E a cada dia que passa, essas exigências de documentação elas só aumentam. Então, quem se planeja e quem resolve as pendências antes, quanto mais de forma antecipada, melhor. Então, quem tem esse cuidado consegue dar entrada num pedido de aposentadoria com mais segurança e tranquilidade. Além disso, tem várias regras de aposentadoria e é comum que o trabalhador tenha direito a se aposentar, inclusive, por mais de uma regra. E aí o planejamento te ajuda a descobrir qual dessas regras são mais vantajosas para o seu caso. Inclusive, uma outra forma muito legal de você fazer o planejamento é que o trabalhador ele consegue saber exatamente quanto ele precisa recolher até o momento da aposentadoria que ele deseja. E também, não só o valor, mas o tempo que ele vai ter que pagar para chegar nesse valor desejado. É claro que se a gente está falando de um trabalhador de carteira assinada, normalmente ele está restrito ao que o patrão dele recolhe. Quando a gente fala de autônomo ou quando uma pessoa decide fazer uma complementação daquilo que ela está pagando, aí sim essa questão de você fazer uma contribuição a mais, ela vai fazer total diferença, tá? Porque é muito comum a pessoa passar a vida inteira recolhendo, crente que está fazendo o pagamento como deveria, só que aí depois, quando ela vai se aposentar, quando a aposentadoria é concedida, ela acaba se decepcionando ao ver que o valor que ela tem para receber é muito menor do que ela estava esperando. E também acontece o inverso, tá? Tem gente que recolhe sob o teto do INSS mais tempo do que é necessário e fica surpreso, né, quando ele se dá conta de que ele não precisava contribuir aquilo tudo para chegar naquele valor de aposentadoria. Por quê? Porque essa pessoa já conseguiu cumprir todos os requisitos da lei para aquela aposentadoria que ele queria, tá certo? E aí ele ficar contribuindo com o valor do teto traz um prejuízo financeiro. Então vamos lá, quais são as vantagens desse serviço? Já que a gente entrou no assunto, eu vou aproveitar para te contar as principais vantagens de você fazer um planejamento previdenciário. A primeira delas é que você consegue saber qual que é o melhor momento para você se aposentar e receber a aposentadoria mais vantajosa. Por exemplo, eu fiz planejamento previdenciário de alguns clientes que o simples fato dele continuar trabalhando a mais por alguns meses traria uma aposentadoria bem melhor do que a que ele teve se aposentando no momento que ele se aposentou. No caso, esse cliente
não se planejou, nesse exemplo que eu estou te dando. Mas tem aqueles casos que a gente identifica antes da pessoa se aposentar e aí sim a gente consegue esse resultado. E aí, do mesmo jeito, a gente tem pessoas que a gente atendeu que estavam prorrogando, protelando, demorando para se aposentar, achando que quanto mais demorasse, maior seria o valor do benefício, mas na verdade não. Quando a nossa equipe fez os cálculos do planejamento dela, a gente percebeu que esse tempo a mais ia trazer pouquíssima diferença no valor. E aí, eu vou falar agora para vocês sobre a segunda vantagem de fazer o planejamento, que tem a ver com aquilo que eu falei, que é, no planejamento você consegue descobrir se o valor das contribuições que você já fez até hoje, se eles são suficientes para você receber a aposentadoria que você deseja, ou até mesmo se você pode contribuir com um valor menor do que você está pagando. Ou até mesmo se você precisa aumentar o valor das contribuições para ter direito de receber aquela aposentadoria que você pretende receber. Terceira vantagem que o planejamento mostra para a gente, que você vai verificar a sua situação atual na Previdência, quais são todos os cenários possíveis para o futuro, inclusive indicando quais são as regras de aposentadoria que se aplicam ao seu caso, quando você pode se aposentar para cada uma das regras e qual é o valor que você vai receber em cada uma dessas situações. Você consegue saber se você tem direito adquirido de aposentar pelas regras de antes da reforma da Previdência, que foi em 2019, se cabe alguma regra de transição, ou então se você só tem direito às regras vigentes, né, que foram feitas após a reforma da Previdência. Eu acho que não vai ser esse o seu caso não, mas pode acontecer também. Outro ponto positivo é que você descobre com antecedência se tem algum erro no INSS que precisa ser corrigido. Inclusive, a gente já aproveita e já orienta você sobre como resolver todas as pendências, porque se você deixasse para depois, poderia atrasar a sua aposentadoria ou mesmo diminuir o valor do benefício que você teria direito a receber. Pois é. Então, com relação a essas pendências, é muito comum um cliente descobrir que ele tem período de contribuição que não está sendo considerado pelo INSS, por exemplo. Ele trabalhou um período na roça, ou então tem um outro período que ele trabalhou normalmente com carteira assinada, mas o patrão ou a contabilidade não fizeram as contribuições devidas. E isso sem contar nos casos que a pessoa trabalhou em atividades especiais, né, que são aquelas consideradas como insalubres ou perigosas, mas ele não fazia ideia de que precisava ter em mãos uma documentação específica exigida pelo INSS para considerar isso na hora da aposentadoria. Então veja, faz total diferença descobrir, né, essas coisas antes de providenciar com tranquilidade tudo que você precisa. Inclusive, comprovar períodos de contribuição e de trabalho exige que você busque documentos que podem ser que não sejam tão fáceis de encontrar e nem tão rápidos. Então, quanto antes você começar a resolver tudo isso, melhor. Nessa hora, eu gosto de dar um exemplo sobre o WhatsApp. Tá? Tem muita prova que está no nosso WhatsApp hoje em dia. Mas será que daqui 10, 20, 30 anos, quando eu for me aposentar, será que o WhatsApp vai existir? Se você não sabe, deixa eu te explicar. Eu já trabalhei numa empresa onde a gente se comunicava muito pelo MSN, pelo Messenger. E aí eu te pergunto, existe MSN hoje? Não existe. Se eu fosse deixar para fazer uma verbação agora, considerando nas provas que eu tinha, eu simplesmente não ia conseguir. Entendeu? A importância de você correr para fazer esse planejamento previdenciário o quanto antes. Vale a pena dizer que, apesar do planejamento previdenciário, né, ter como foco a aposentadoria, ele é super importante para os benefícios que você vai receber enquanto ainda você está trabalhando, como, por exemplo, os benefícios por incapacidade e pensão por morte. Afinal, você consegue saber se o que você está pagando garante que você vai receber o valor que você precisa para se manter em caso de doença, acidente ou ficar incapaz de trabalhar de forma temporária ou definitiva. É o que a gente chamava antigamente, antes da reforma, de auxílio-doença, tá bom? Em outras palavras, se eventualmente acontecer algo que comprometa a sua saúde, você vai receber um auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez compatível com o necessário para manter a você e a sua família nesse período. Do mesmo modo, você tem segurança de que está pagando os recolhimentos na quantia que você precisa para que a sua família receba o valor de pensão por morte justo em caso de falecimento. Por isso eu sempre digo que mesmo se você não achar importante fazer o planejamento para a sua aposentadoria, então faça esse planejamento pela sua família, sabe? Isso porque, por mais que a gente tome todos os cuidados, a realidade é que a qualquer momento a gente pode ficar impedido de trabalhar ou até mesmo não estar mais aqui. Bom, e aí vem a pergunta, quem pode fazer esse planejamento previdenciário? Via de regra, qualquer pessoa, né, que recolhe as contribuições pode fazer esse planejamento. Então não importa a idade, o tempo de serviço e nem o regime de previdência, tá? O que pode ser feito é tanto
para quem contribui com o regime geral do INSS, o famoso RGPS do INSS, que traduzindo nada mais nada menos que é quem trabalha com carteira assinada. Então essas pessoas e também aquelas que estão lá no regime próprio, que são os casos dos servidores públicos, são pessoas que podem e devem fazer esse planejamento previdenciário. Então se você já ouviu dizer que o planejamento previdenciário é só para quem está próximo de se aposentar, saiba que isso aí é conversa, viu? Isso não é verdade. E apesar de ser mais comum para quem já está faltando apenas de 4 a 5 anos para se aposentar, quanto antes você fizer o seu planejamento previdenciário, melhor. E aí você me pergunta, Bruno, como é que funciona? Bom, agora chegou a hora de eu te explicar certinho, detalhadamente, como funciona o planejamento previdenciário na prática. Tá bom? Vamos lá? Na realidade, não existe um modelo padrão de planejamento, porque cada escritório presta um tipo de serviço diferente para o seu cliente. Então, antes de você contratar algum advogado, vale a pena você perguntar o que está incluso no valor cobrado pelo planejamento, ok? Mas eu vou te contar como funciona o planejamento com base no que a gente faz aqui no nosso escritório. Em primeiro lugar, a nossa equipe agenda uma consulta para o cliente passar todas as informações sobre o caso e a gente vai fazer as perguntas necessárias. Essa etapa é super importante para conhecer o histórico de trabalho e também o histórico previdenciário do cliente. É com base nisso que a gente pede os documentos e aí a gente consegue já ter uma noção de quais pontos a gente precisa ter mais atenção. Depois, o cliente ele envia a documentação para a gente, que a gente pediu, para a gente analisar. Tá? Geralmente, esses documentos são cópia da carteira de trabalho, guia de recolhimento do INSS e o CNIS, que é o extrato previdenciário do INSS. Deve estar aparecendo aqui na tela em algum lugar para você saber esse nomezinho diferente aí, mas que é muito importante para a sua aposentadoria, tá? Se for o seu caso de atividade especial, que é aquela atividade considerada como insalubre ou perigosa, você vai precisar também de um documento chamado de PPP. Quem trabalha com isso sabe que esse documento mas ele significa Perfil Profissiográfico Previdenciário, e tem também um outro documento, tem vários, mas eu quero mencionar esses dois aqui, que é o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. É um nome complicado, mas a própria empresa fornece, tá? E além disso, além desses documentos, dependendo da situação, a gente pode até pedir outros documentos também. Se o cliente não tem, a gente também orienta como ele pode conseguir esses documentos, tá? Com tudo isso em mãos, a gente passa para etapas de análise de documentos e também dos seus dados previdenciários, os dados lá do CNIS, tá? E aí é nesse momento que a gente verifica todo o histórico de contribuições que você tem, que está constando lá no INSS, e também compara com os documentos que você enviou. Com isso, a gente consegue descobrir os períodos recolhidos de forma irregular ou até mesmo que o INSS não está considerando para sua aposentadoria. Assim como a gente vai verificar os períodos em que é possível o cliente fazer o recolhimento em atraso. É sempre possível? Não. Vale a pena sempre? Também não. Mas a gente faz essa análise aí para você. Em seguida, com base nas conclusões da etapa anterior, a gente identifica o que precisa ser resolvido antes do cliente pedir aposentadoria e também quais são as alternativas para fazer isso, seja pelo INSS ou até mesmo ir para a Justiça, tá? Por fim, a gente estuda todos os cenários de aposentadorias possíveis que o cliente pode ter direito e a gente compara o custo-benefício entre eles. É então nessa etapa que a gente faz os cálculos dos valores da aposentadoria, para o cliente descobrir certinho quanto que vai receber ao se aposentar em cada uma das modalidades. Depois que tudo isso estiver pronto, a gente agenda uma nova reunião com o cliente para entregar o relatório final completo e explicar em detalhes tudo que envolve o planejamento previdenciário dele. Assim, o cliente ele consegue ter um documento em mãos para ele consultar sempre que ele quiser. Inclusive, nessa reunião, o cliente também pode aproveitar para tirar todas as suas dúvidas com o advogado, tá? Ou comigo, ou com outro advogado aqui da nossa equipe. Ou seja, ela é uma excelente, nessa reunião, é uma excelente oportunidade para você falar sobre toda a sua situação previdenciária, tirar as dúvidas, tá? Isso é bem interessante. E aí você pode se perguntar o seguinte, Bruno, quais são as informações que são fornecidas no relatório final? Bom, voltando à questão desse relatório, deixa eu te explicar rapidinho quais são as informações que a gente inclui em cada uma das partes dele, tá? A primeira parte desse relatório é uma introdução que conta com uma explicação detalhada sobre o que é o planejamento e qual que é o objetivo dele. É claro que a gente explica isso logo na primeira reunião, mas às vezes o cliente esquece ou não entende direito, então é bom ele ter essas informações no relatório também, tá? Na segunda parte do relatório, já entra então nos cálculos previdenciários, onde a gente apresenta todas as informações em tabelas para ficar bem fácil para você visualizar e entender tudo certinho, tá? Nessa parte, inclusive, você consegue descobrir quanto tempo de serviço você tem e quanto disso o INSS está considerando para sua aposentadoria. Como eu disse, é muito comum a pessoa ter períodos de trabalho que não estão registrados no CNIS.
no INSS. Então o relatório final ele já explica certinho quais são esses períodos e o que você tem que fazer para corrigir esses registros no INSS. Terceira e última etapa traz todos os cenários de aposentadoria que a pessoa pode ter direito e quando será possível ela se aposentar de acordo com cada um deles. Essa é a minha etapa preferida, sabe por quê? Porque é tudo apresentado em quadros comparativos, com projeções de datas, regras de aposentadoria, assim como a estimativa do valor que a pessoa vai receber. Além disso, é feita uma classificação de quais são as melhores opções em termos de investimento financeiro, o que a gente chama de ROI previdenciário. Esse ROI é uma sigla, uma métrica muito utilizada para quem trabalha na área financeira, que a gente adaptou para o planejamento previdenciário. Em resumo, ele é uma forma de apresentar para o cliente qual que é o retorno financeiro do investimento dele na aposentadoria. Esse ROI, ele é calculado pela diferença entre o que o trabalhador tem que investir para se aposentar e tudo aquilo que ele vai receber na aposentadoria conforme a sua expectativa de vida, levando em conta, obviamente, os dados que a gente tem do IBGE. E assim você consegue visualizar os valores e o retorno para cada tipo de aposentadoria, o que te dá mais segurança na hora de decidir qual caminho é mais vantajoso para você seguir, tá? Eu sei que nem todos os planejamentos previdenciários têm isso, mas é um super diferencial para o cliente, então vale a pena você buscar por escritório que faz essa análise do ROI previdenciário no relatório, tá? E falei que eu ia dar uma dica boa, não é? Então, já aproveita aí para curtir o vídeo, isso ajuda esse conteúdo nosso a chegar para mais pessoas, porque daí o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas, beleza? Vamos lá. Quanto custa esse serviço de planejamento previdenciário? Essa é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? Pois é, essa é a única resposta que eu vou ficar te devendo. Sabe por quê? Porque a OAB ela não permite que os advogados divulguem abertamente quanto eles cobram pelo serviço. Pois é. Então, o meu conselho é para que você pergunte o valor diretamente para o escritório que você quer contratar. Pode falar com a gente que a gente conversa contigo lá, tá? Até mesmo porque cada escritório cobra de uma forma diferente e tem uma forma diferente de trabalhar também, forma de pagamento, enfim. Vale a pena você consultar isso, tá? Via de regra, você não vai ver nenhum site de escritório que vai ter esse valor disponível lá por conta dessa restrição da OAB. Tem gente que coloca, mas aí já é por conta própria, tá? Mas com base na experiência que eu tenho aqui no escritório, o que eu posso te falar é que esse valor geralmente é bem menor do que as pessoas pensam, viu? Além disso, o retorno financeiro que o cliente tem com as informações que ele conseguiu através do planejamento costuma ser bem maior do que o valor que ele paga pelo serviço. Por isso que, na prática, o planejamento previdenciário ele acaba sendo um investimento e não um gasto. E aí outra pergunta que você me faz, Bruno, qual que é o prazo para isso ficar pronto? Uma dúvida muito comum dos clientes, eles querem saber quanto tempo demora para a gente fazer esse planejamento. E também aquela última reunião para a gente apresentar o relatório. Bom, assim como acontece na questão do valor, eu preciso te dizer que cada escritório tem um prazo de entrega diferente. O nosso escritório, por exemplo, esse prazo é de 30 dias a partir da data que você entrega toda a documentação que a gente pediu, já pronta para a gente analisar, 30 dias. Mas tem casos que tem um grau de dificuldade maior, o que também, obviamente, vai influenciar no tempo que leva para esse relatório ficar pronto, tá? Então, se o seu caso for mais simples, provavelmente você vai conseguir ter esse planejamento em mãos em muito menos tempo. Bom, particularmente, eu enxergo o planejamento previdenciário como um super aliado, algo que vai te ajudar a atingir os objetivos que você quer de forma inteligente, com menos gasto e, às vezes, até em menos tempo. Mas, não se engane, isso não se trata de uma coisa simples de ser feita e muito menos rápida. Além disso, exige que o advogado tenha um conhecimento profundo sobre direito previdenciário e, mais especificamente, sobre cálculos previdenciários. Por isso que o meu conselho é que você pesquise bem e contrate um escritório de advocacia que tem um time de especialistas em planejamento previdenciário. Só assim você consegue ter certeza de que todas as informações fornecidas são realmente seguras. Procure um advogado que esteja disposto a te explicar um jeito fácil para que você realmente entenda as análises e cenários e consiga tomar, portanto, a melhor decisão. Olha, já passou o tempo em que o advogado bom era aquele advogado que falava difícil ou ficava totalmente de terno ali, alinhado daquele jeito. Nesse exato momento, eu estou em casa. Esse aqui é o meu home office aqui, assim como todo mundo da minha equipe está em home office. E é por isso que eu digo para você o seguinte, dê preferência para os profissionais que estão disponíveis para te atender sempre que você precisar e tirar todas as suas dúvidas. Por isso que eu estou falando que você não precisa se limitar àquele escritório que está em frente à sua casa, que mora perto de você. Hoje em dia, existem excelentes escritórios de advocacia, também 100% online, que atendem clientes aí do Brasil todo, tá? Como eu já disse, nosso escritório é 100% online
E os nossos atendimentos são feitos sempre de forma segura, prática, pela internet ou pelo telefone também. Inclusive, já aproveita para seguir a gente lá no Instagram e lá no Facebook também, vou colocar os links aqui para você. Lá a nossa equipe ela consegue ficar muito mais próxima do público, compartilhando dicas, práticas e outras coisas interessantes aqui da nossa rotina, tá bom? Bom, vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu, até mais!